Continuando, queridos, uma coisa precisamos saber. A pontuação é tão importante em qualquer escrito que apenas uma vírgula, que não aparenta muita coisa, pode causar ou evitar uma morte, acabar ou criar uma guerra, separar ou juntar amigos. Eu não sou muito dado a ilustrações, mas quero apresentar uma que poderá nos ajudar a entender melhor o meu discurso. Preste atenção. O que acontece com uma vírgula sendo trocada de lugar? Um certo governante trocando apenas uma vírgula, salvou um prisioneiro do exílio. Preste atenção. A mensagem seria a seguinte: perdão impossível, vírgula, enviar para a Sibéria. Com muito cuidado, esse governante transferiu a vírgula para outro lugar e a ordem passou a ser a seguinte: perdão, vírgula, impossível enviar para a Sibéria. Isto posto, queridos, tem lógica o fato de que uma vírgula colocada fora do lugar poderá mudar o sentido do texto ou de uma frase, conferindo a este um resultado muitas vezes catastrófico, principalmente se o leitor já tem a crença vertida, para a compreensão de que há recompensa após a morte. Querido, se quando a pessoa morre, sendo boa, vai para o céu, gozar as delícias do paraíso, e sendo má, vai fritar lá nos mármores do inferno, imediatamente após a morte, que valor teria a pregação do Evangelho sobre a volta de Jesus? Que valor terá o juízo final de que nos fala a Bíblia? E que finalidade tem a ressurreição, que é a doutrina básica de todas as corporações protestantes? Isto posto, queridos, é mistério que dediquemos atenção mais acurada ao problema, senão teremos um amontoado de contradições na Bíblia, o que é inadmissível. Este versículo, como afirmamos, é questão pessoal de tradução. Por conseguinte, é vital que atentemos ao pedido do bom ladrão antes da resposta dada por Jesus. A versão Almeida, edição revista e corrigida, menciona o pedido de Dimas, lá em Lucas 23:42, da seguinte forma: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por outro lado, boas traduções, como na versão Almeida, revista e atualizada, por exemplo, a que nós usamos da Igreja Cristã Apostólica, na qual a gente adota como fonte de leitura. Não sei se vocês lembram que o pastor Luciano já falou sobre a vírgula fatal, naquele texto, inclusive, ele dá até uma referência, que é o texto de Efésios 4:12, que altera o significado do texto, que no original afirma que a edificação se faz entre nós, os membros do corpo. Ou seja, nós edificamos um ao outro. Não precisa do clero, não precisa do pastor, não precisa do bispo, do papa para nos edificar. Nós edificamos uns aos outros. Esse é o sentido do texto de Efésios 4:12. Então, a vírgula fatal, tendo efeito, tendo autoridade, ela dá um entendimento nesse texto de um certo clericarismo, a qual o pastor Luciano sempre combateu e nos alertou. Pois bem, essa versão revista e atualizada que nós usamos, ela afirma que o ladrão pediu a Jesus que se lembrasse dele da seguinte forma: quando vieres no teu reino.
E é mais racional admitir que a tradução correta seja quando vieres no teu reino, e não quando entrares no teu reino, porque a comprovação escriturística, insofismável, é de que os salvos só entrarão no reino quando Cristo arrebatar a sua igreja. Amém, amados? De acordo com as palavras, com os versículos que mencionei, e agora nas palavras cristalinas do evangelista e médico amado Lucas, presta atenção numa coisa. Nesse texto de Mateus 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então ele assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Diante do que lemos, querido, somente nesta ocasião, o bom ladrão entrará no paraíso. Correto, querido? E não somente ele, mas todos nós, né, que amamos a vinda de Jesus. Ou seja, eu, você, os nossos filhos, as nossas esposas e também aqueles nossos queridos que já partiram e que aguardam a ressurreição do último dia. Aleluias, querido. Portanto, abortemos da nossa mente que tenha alguém galardoado agora, nesse momento, ou queimando lá na chapa quente do inferno. Precisamos dar lugar à voz da Bíblia e deixar que ela fale poderosamente enquanto trabalhamos esta exegese. Amém, meus queridos? Particularmente, alguns exegetas creem que tenha ocorrido uma incoerência de tradução nesse texto de Lucas 23, 43. Pois, caso contrário, irmãos, teríamos uma tremenda contradição. Porque a Bíblia é clara quando diz que Jesus não subiu ao céu naquele dia. Não é isso? Mas não foi mesmo. Nesse dia. Ele não subiu naquele mesmo dia para o céu. Talvez você fique até espantado, mas a própria Bíblia esclarece se deixarmos que ela fale para nós. A Bíblia é clara quando diz que Jesus, depois de sua morte, ele disse a Maria Madalena o seguinte: não me tocas, porque ainda não subi para meu Pai. É o que está dito no Evangelho de João, capítulo 20, 17. Ora, irmãos, se o próprio Senhor Jesus afirma que não tinha ainda subido 3 dias depois de morto, quem poderá afirmar o contrário? Por isso, não concordamos em aceitar que Jesus tenha prometido ao ladrão estar com ele no paraíso naquele mesmo dia, isto é, o mesmo dia de sua morte no paraíso. Ou será que o paraíso é a sepultura? É claro, querido, que a vírgula foi mal colocada pelo tradutor. Você não acha? Fica claro então, queridos, e comprovado pelas Escrituras Sagradas, que o único lugar para onde Jesus pode ter ido quando morreu foi primeiro a sepultura. E ali ele descansou, repousando no sábado de sua obra de redenção. Semelhante ao que fizera no sábado da criação. Né? Então, eu quero volver o meu pensamento a você, irmão, que me vê através dessa mídia. Agora, talvez você já creia nessa verdade, ou talvez ainda duvide. Se assim é, permita-me te dizer com todo amor e respeito e zelo, né, que eu tenho pela fixidez de princípios da palavra de Deus. Como alguns pensam, o ladrão não morreu naquele mesmo dia em que fez
aquela dramática súplica a Jesus. Diante disso, como então iria ele ao paraíso? Deixa eu te explicar uma coisa. Como eu já disse, é a Bíblia que estará confirmando tudo o que eu estou colocando aqui. Pois ela é a nossa regra de fé. Não é verdade, meus queridos? Mas, para isso, precisamos visibilizar o que aconteceu naquele momento trágico, lá do Calvário. Vamos analisar a cena da cruz. Então, vamos teologar comigo aqui um pouquinho, lendo o apóstolo João, no seu Evangelho 19, de 31 a 33, que diz o seguinte: então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos da cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Amados, quebrar as pernas do crucificado é a maior prova de que eles normalmente não morriam no mesmo dia. E quando se tratasse de uma pessoa, por exemplo, robusta, forte, essa pessoa conseguia ainda durar na cruz de até 7 dias em seu martírio. Em seu comentário sobre este assunto, o exegeta Howell diz o seguinte: o crucificado permanecia pendurado na cruz até que, exausto pela dor, pelo enfraquecimento, pela fome e pela sede, sobrevivesse à morte. E duravam os padecimentos de 3 dias e até às vezes 7. Agora, amado, preste atenção. Se foi imperioso quebrar as pernas dos malfeitores no pôr do sol de sexta-feira, que era o dia da preparação para o sábado, é claro, foi preciso porque eles não haviam morrido ainda. Mas note bem, Jesus já tinha morrido. O texto diz que quando eles chegaram para fazer a mesma coisa com Jesus, para quebrar as pernas de Jesus, ele já tinha morrido. E quando viram que ele já tinha morrido, era preciso quebrar as pernas. Porque, na verdade, eles quebravam as pernas dos condenados porque eles não teriam apoio embaixo. E eles morriam asfixiados, porque não tinham como firmar a perna para puxar a respiração. E eles morriam asfixiados. Por isso que eles quebravam as pernas. Evidentemente, então, querido, que os 2 ladrões não foram supliciados como Jesus foi, não é verdade? Eles não receberam as chicotadas, não receberam os bufetões e nem passaram pela agonia do Getsêmani. Não tiveram seus corpos perfurados pelas lanças dos soldados, nem tiveram seus corações dilacerados pelos pecados da humanidade e nem foram pregados. Mas os ladrões foram só amarrados. Por isso é que ainda permaneciam vivos, enquanto Jesus já havia morrido, pois foi atroz o seu sofrimento.